Legal, pessoal? Vamos continuar então nosso módulo aqui, a gente está falando sobre culpa, sobre responsabilidade. Agora a gente vai finalizar esse tema, tá? Falando sobre acidentes típicos, jurisprudências. Então vou dar alguns exemplos para vocês aí do que aconteceu já, do que a gente tem documentado, tá? É lógico, né? Tem, como eu disse, né, no finalzinho da outra aula, né? Você tem diversas questões para considerar, tá? Cada caso é um caso, cada júri é um júri, cada processo é diferente do outro. Então aqui a gente vai mostrar alguns casos e o que foi julgado nesses casos aí, tá bom? Bom, o primeiro aí é um caso que aconteceu em São Paulo, tá? Essa foto tá só ilustrativa, ela não é baseada no que aconteceu, não é o relato do que aconteceu, é só uma foto ilustrativa aí, tá? O que aconteceu? Foi um acidente, né? A morte foi a morte de um pedreiro causada por uma descarga de eletricidade enquanto manuseava uma calha, né? Muito comum, você vê o cara, né, colocando uma calha numa casa, metálico, né? Às vezes a calha ali tem 3, 4 metros, dependendo do local que ela vai ser instalada, pode relar num cabo de energia. Se relar no cabo de energia, né, vai transferir a carga para a pessoa que está segurando essa calha e ela vai acabar falecendo. Por isso, né, a empresa, só já colocando aqui, ela tem, né, normas, né, que você tem ali o afastamento da zona que vai passar a linha do ponto da casa, né, enfim, tem tudo, isso já tabelado. Se você entrar lá na concessionária que é da sua região aí, você vai lá nas normas técnicas, vai ter, tá? A linha tem que passar tantos metros da fachada, da marquise, enfim, se tem um sistema, tem um segundo andar lá, uma sacada, né? Vai ter todas essas distâncias que tem que ser respeitadas, tá? Então, mas mesmo assim, ali aconteceu um acidente. Então, uma foto ali ilustrativa onde, né, o local está sendo invadido, o quadro está muito próximo da linha, né? A gente vê isso muito no Brasil, infelizmente, tá? Bom, vamos lá. O juízo, né, o juízo de origem, né, que foi a primeira, vamos colocar aí a primeira instância, o que ele julgou, tá? O que o juízo falou? Então, ele citou um laudo pericial que atestou inobservância da distância mínima necessária entre a rede elétrica e o imóvel onde a vítima trabalhava no momento da descarga. Então, a empresa, né, foi processada, ela foi lá, procurou, né, enfim, entrou com um pedido lá para ter uma perícia no local, e aí a perícia viu lá, falou, aqui realmente a distância mínima entre os condutores e o imóvel não estava sendo respeitada, beleza? Então a vítima estava trabalhando num local que ela não poderia estar. Então essa é a condição. Assim, né, entendeu não ser possível responsabilizar a concessionária pela morte do pedreiro. Então, o primeiro júri, né, ele não responsabilizou. A concessionária não tinha nada a ver com isso, então o cara acabou falecendo, lá o pessoal entrou com uma ação para ser indenizado e o júri entendeu que não era possível, a concessionária não tinha nada a ver com isso. Mas, né, você pode entrar com recurso, a lei funciona assim, você tem que ter o direito a entrar com recurso. Então, contudo, ao dar provimento ao recurso dos herdeiros, então os filhos ali, né, quem acabou, enfim, filho de quem acabou falecendo, né, o relator afirmou ser irrelevante o fato de haver irregularidades na construção onde o pedreiro trabalhava. Então, o relator do caso lá na segunda instância já viu diferente, falou, não tem nada a ver essa questão de a distância ser mínima ali, se tornou irrelevante. Por que ele considerou, né? A hipótese não cuida de litígio de vizinhança ou sobre a ordem urbanística a justificar solução da controvérsia com base na preocupação pela rede elétrica e na regularidade da identificação. Difícil, né, pessoal? Tudo escrito aí. Mas o que ele quis dizer? Não tem nada a ver, né, se o cara estava trabalhando num local onde não estava sendo respeitadas as distâncias mínimas. Ele estava realizando uma atividade, ele foi contratado para fazer aquilo ali, né, e ele, não importando se tinha uma linha próxima ou não, ele estava realizando a atividade, ele tinha que fazer aquela atividade em segurança, tá? Então, mesmo que está errado aquilo ali, o cara estava trabalhando fazendo a dele, tá bom? A causa de pedir está na responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço público. Então,
o próprio prestador de serviço público, o que ele tem que fazer, né? A quem toca o dever de controlar, mitigar e responder pelos riscos de suas atividades, tá? Então tem o artigo 37 ali do parágrafo 6º da Constituição Federal. O que ele quis dizer ali, né, nesse juridiquês todo, né? Que por mais que esteja errado, né, a construção extrapróxima da linha, né, a empresa devia ter visto aquilo, a empresa concessionária, ela devia ter autuado, né, os donos do imóvel ali, falou, você não pode construir aqui, né, enfim, e procurado solucionar aquele problema, certo? Porque alguém um dia, ali foi o caso do pedreiro, podia ter sido qualquer outra pessoa que poderia ter sofrido o dano, tá? Então a concessionária tinha que ter alertado, tinha que ter mitigado, tinha que ter controlado, tinha que responder por aquele risco ali, tá? Considerou-se também que a vítima era apenas um prestador de serviço, né? Ele não era o dono da casa, ele não era, enfim, ele só estava trabalhando ali, que não tinha nada a ver com eventuais irregularidades na construção, de modo que não é possível sequer a cogitação e por tal motivo de culpa concorrente a mitigar a responsabilidade civil do concessionário. Então, o que ele quis dizer aí, né? Que a vítima, né, ela não teve culpa, entendeu? Ela não teve culpa, ela está naquela situação, ela estava trabalhando e quem devia ter feito a vigilância, né, então aquela questão de culpa em vigilando, né, seria a concessionária. Então, nesse caso, aí, a concessionária acabou tendo que pagar uma indenização. Nesse caso, aí não foi uma indenização alta, né, enfim, você entra ali com um monte de atenuante, enfim, um monte de coisa assim, direito não é, né, sempre igual, né? Tem algumas questões ali que levam ao cargo, mas ficou claro aqui que por mais que a casa foi construída de forma errada, né? A linha está ali, a concessionária tinha que ter tomado cuidado para que não acontecesse o acidente, beleza? Muito importante isso. Então você que trabalha na rede de transmissão, de distribuição, quando você vê uma irregularidade disso daí, se você não apontar, né, você está sendo negligente, tá? Você está sendo negligente de não apontar. Aquilo ali está irregular, você notifica, você manda lá na sua ordem de serviço, fala, estão construindo aqui de forma equivocada. Aí a concessionária pode, né, vir com alguém ali, um fiscal, e falar, você não pode construir aqui. Aí ele entra com um processo na prefeitura lá, embarga o projeto, embarga a obra, faz o que for para não deixar construir. Porque depois que construiu, se alguém sofreu um acidente ali, a concessionária é culpada, certo? E aí vão lá analisar tudo e chega isso daí, ó. Chegou que a concessionária realmente era culpada, beleza? O magistrado, né, o juiz, né, ele não reconheceu culpa concorrente da vítima pelo manuseio da peça de calho no momento do acidente, pois nada indica descumprimento de regras técnicas do ofício ou profissão. Então, quer dizer que, né, o cara está colocando a calha, ele não errou nada, né? Ele colocou a calha da melhor forma possível, tá? Porque a calha não tem nada a ver com a elétrica, né? Então, não havendo como presumir alguma culpa em razão do resultado. Resultado que, repita-se, está na falta de distância regulamentar da rede elétrica, conforme apurado pelo laudo pericial. Falha que cumpria ao concessionário do serviço público sanar, regular ou não a construção, pois terceiros têm o direito à incolubridade física em qualquer situação. Então, o terceiro ali, o pedreiro, ele tinha direito a não morrer, né? Tinha direito a trabalhar da melhor forma ali possível. E a concessionária tinha que garantir esse direito para ele. Então, por mais que a concessionária colocou o laudo lá, falou, não, eles não respeitaram, ela que tinha que ter feito isso antes, ela tinha que ter corrigido esse problema antes de ter acontecido, beleza? Ficou claro aqui, né, essa jurisprudência aqui, né? Vamos lá. Local ali, outro acidente, no Rio de Janeiro. Muito parecido esse daí, tá? Foi um acidente aí em 2012, mas como esses acidentes eles acabam entrando na justiça ali, demora um pouco, esse caso foi julgado ali para 2019, né? Demorou bastante ali, né? E depois também o cara ele acabou falecendo por um tempo depois, demorou um pouco para ele falecer, né? Primeiro, o acidente, né? Em novembro de 2012, o homem tentava pegar um vergalhão na laje de sua casa para desentupir sua rede de esgoto quando encostou em um fio de energia e recebeu descarga elétrica. Então aí tem uma foto também ilustrativa, não é a foto do que aconteceu, tá? Ele morreu 5 anos depois, aos 48 anos,
E uma das causas citadas na certidão do óbito, né, foi sequela neurológica de choque elétrico de alta voltagem. Então, ele sofreu um acidente no CEP. Não morreu na hora, mas conforme o tempo ali teve danos, né, neurológicos e acabou falecendo, tá? Vamos lá. Primeira instância, né? O que aconteceu na primeira instância? Em primeira instância, o juízo condenou a Light, no caso da empresa, tá, a pagar 10 mil à viúva. Ela recorreu pedindo que o valor da indenização fosse elevado para 300 mil. Né? Porque 10 mil, né, foi, né, muito baixo, realmente. Né? E aí, né, por mais que seja condenada, né, foi um valor baixo, a viúva decidiu ali recorrer da decisão. Já a Light sustentou que a rede elétrica instalada na região atende às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e que a construção de um terceiro pavimento na casa da viúva que aproximou demais o imóvel dos fios que já existiam. Então, a mesma situação passada. Então, ali na própria casa do cara ali, ele fez um terceiro pavimento, se aproximou da linha e aí a concessionária entrou como essa justificativa, né? Ela falou, pô, minha linha está passando aqui, vocês construíram aqui perto, quando o cara sofreu acidente, foi por causa disso. Além disso, né, a companhia sustentou que o homem foi imprudente, então, ele, vamos dizer assim, ele sabia que ele poderia tomar o choque ali, ele fez mesmo assim, na ocasião em que recebeu a descarga elétrica, então ele foi imprudente. Você vê que entra ali em negligência, imprudência, tudo que a gente viu no item anterior, né, 1 ou 2 aulas para trás aí, tá bom? Então, qual foi a alegação da concessionária? Bom, eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu construí a linha ali, fizeram um terceiro pavimento, o cara ficou ali trabalhando do lado, foi imprudente, acabou se falecendo, não tem que pagar nada. Já o cara falou, não, peraí, você, né, devia ter feito uma proteção no cabo, alguma coisa assim. Vamos ver o que decidiram aí na segunda instância. O relator do caso, no TJ do Rio de Janeiro, apontou que o laudo pericial constatou que os fios instalados na área não seguiam as regras da BNT, né? Então aqui já não seguia. Por quê? Pois não eram devidamente isolados um dos outros, o que para os investigadores tornou o acidente inevitável, certo? Então aqui já entrou uma regra nova, porque antigamente os cabos eram todos nus, né? Como hoje existe uma normatização para cabos isolados, né? Então você coloca uma cobertura XLPE, de EPR, né? Pronto, né? Se tivesse essa cobertura no cabo, igual tem ali na imagem, né? Tem aquele sistema ali, não é trifólio, né? Ele é suspenso, né? Em vários pontos ali, você tem isolação, não teria tido o acidente, ele não ia encostar o vergalhão num ponto energizado. Então, nesse caso, os investigadores apontaram que mesmo que está com a distância, mesmo que está errado ali, o cabo não estava coberto. O magistrado destacou que o artigo 37, a gente falou nele no último slide, no penúltimo slide, parágrafo 6º da Constituição Federal, estabelece a responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público como o fornecimento de energia elétrica. Então, ele apontou o mesmo artigo para falar assim, a concessionária, sim, está errada. Ela devia ter, primeiro, tomado conta, né, não deixado de se aproximar da linha, e segundo, poderia ter mitigado ali, construindo uma rede isolada, né, naquela ocasião. A gente não tem fotos do local para a gente saber, né, mas poderia ter tomado outro tipo de providência para ninguém morrer, certo? Então, finalizou aqui, tá? Finalizou essa aula aqui, são duas jurisprudências, você vê muito parecido, né? O cara trabalhava naquela casa, o outro era o dono da casa. Aí fala assim, mas era o dono, se fosse o dono ele construiu errado, ele vai ser, né? Enfim, não vai ser, não vai ganhar indenização. Não, mesmo assim, ganhou indenização. Nesse caso foi indenização baixa, se eu não me engano, subiu de 10 mil para 50 mil. Né? Mas, enfim, foi constatada a culpa da empresa, né? Que a empresa foi culpada. Né? Então, se a empresa foi culpada, as outras empresas vão ter que tomar ações também. Ela vai olhar lá no jurisprudência, ela vai falar, ó, se nesse caso, um caso parecido aqui, né? Se alguém também tiver esse mesmo tipo de problema, né? Acabar, né, enfim, construindo ali próximo e tiver algum acidente, a empresa vai ser responsabilizada, vai ter que pagar uma indenização. Pode ser que não seja de 50 mil, pode ser de mais, né? Enfim, vai ter ali aquela jurisprudência que cometeu aquela infração, certo? Então, por isso é importante ela ser responsabilizável, tá certo?
e as outras ir seguindo os protocolos. Pode ver que agora, né, as novas linhas que estão sendo projetadas, todas já vêm isoladas, né? Você evitou diversos problemas aí no futuro, né? Você já isolou, já facilitou. A questão de segurança ficou bem melhor do que era ali em 2012, né? 2012 praticamente todas as linhas eram feitas aí com alumínio nu, né? Então é isso, pessoal. Finalizou então esses dois exemplos. Na próxima aula eu vou dar mais dois exemplos ali para a gente, né, ir também vendo outras questões ali de acidentes de eletricidade, tá bom? Vamos lá, até a próxima.